Quando meu corpo começou a florescer, meu pai e meu irmão decidiram que tinham direito à minha colheita. Vamos usar da sua, disse ele com frieza. Por anos, tive que me dividir entre o corpo que eles tomavam e a mente que eu protegia como um tesouro escondido. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Sou Valdinéia Bogotá, tenho 73 anos bem vividos e estou aqui na minha casinha em Goianésia do Pará, no interior do Pará. Nasci em Diamantina, lá em Minas Gerais, mas a vida me trouxe para essa terra de muita cor e calor, onde encontrei minha paz. Hoje eu passo meus dias criando miniaturas de casas típicas brasileiras dentro de garrafas de vidro. Acreditam nisso? Tenho uma coleção de mais de 50 garrafas, cada uma com uma construção diferente. Tem casinha de pescador do litoral nordestino, palafita amazônica, casa colonial mineira, até um pequeno mercado ver-o-peso que fiz em homenagem à minha região. Uso pinças finas, palitos de dente e muita paciência. As pessoas sempre perguntam como consigo colocar aquelas casinhas detalhadas dentro das garrafas com gargalos tão estreitos. Comecei com esse ofício curioso faz uns 15 anos, quando me aposentei da universidade. Trabalhei como professora de literatura brasileira por mais de 30 anos rodeada de livros, que sempre foram meus maiores amigos e professores. Foi um senhor que frequentava a biblioteca da universidade em Belém, seu Norberto, que me ensinou a arte das miniaturas em garrafas. Ele tinha aprendido com um marinheiro lá dos lados de Paraty e passava horas me mostrando como dobrar as pequenas peças de madeira balsa e encaixá-las com precisão. Estou sentada aqui, no meu quartinho de artesanato, onde passo as tardes. Tenho uma bancada cheia de ferramentas minúsculas que meu genro, o Juvenal, me ajudou a montar. Daqui da janela, vejo a rua, as crianças brincando, a vida passando. À noite, depois de horas debruçadas sobre minhas criações microscópicas, tomo meu chá de erva cidreira e descanso os olhos lendo um pouco antes de dormir. Os livros continuam sendo minha outra grande paixão. E antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, nem sempre minha vida foi esse mundo mágico em miniatura que construo hoje. Houve um tempo em que vivi presa numa garrafa muito maior, sem conseguir enxergar a saída. Um tempo em que aprendi que, às vezes, para sobreviver, precisamos nos fazer pequenos, minúsculos até, mas sem nunca perder a esperança de encontrar um caminho para fora. Hoje quero contar para vocês como uma menina assustada encontrou nas palavras e nos livros a força para construir, pedacinho por pedacinho, uma vida nova. É uma história difícil, mas é também uma história de esperança. Porque, como aprendi com minhas miniaturas, até nos espaços mais apertados é possível criar um mundo inteiro de possibilidades. Nasci em Diamantina, terra de pedras preciosas, mas nossa vida não tinha nada de brilhante. Nossa casa ficava numa ruazinha de terra batida, nas beiradas da cidade. Era uma casa simples, de adobe e telha, com 3 cômodos pequenos, a sala que também servia de cozinha, o quarto dos meus pais e o quarto que eu dividia com meu irmão, Aureliano. Meu pai, Constâncio Bogotá, trabalhava no garimpo, indo e voltando com as mãos sempre machucadas e o humor mais duro que as pedras que ele buscava. Minha mãe, Efigênia, lavava a roupa para fora e tinha os dedos sempre enrugados de tanto esfregar os tecidos no tanque de cimento. Quando eu era pequena, lá pelos meus 6, 7 anos, ainda tinha momentos de alegria. Lembro de brincar de 5 Marias com as pedrinhas que encontrava no quintal, de correr atrás dos filhotes de calangos que se escondiam entre as frestas do muro, de ouvir o rádio velho que meu pai ligava nas tardes de domingo. A Efigênia,
Sempre chamei minha mãe pelo nome, costume que ela mesma me ensinou, fazia um angu com quiabo que era de lamber os beiços. Nos dias de festa, aparecia um franguinho caipira no prato, daqueles criados no fundo do quintal. Meu irmão Aureliano era 8 anos mais velho que eu. Desde cedo, virou a sombra do meu pai, imitando seus gestos, seu jeito de falar, até o modo como cuspia para o lado quando estava pensativo. Os dois saíam cedinho para as terras do garimpo e voltavam quando o sol já tinha se escondido atrás dos morros. Lembro que o Aureliano me trazia às vezes pedrinhas coloridas que encontrava. Dizia que eram diamantes, mas eu sabia que não eram. Mesmo assim, guardava com carinho numa latinha de bala que escondia debaixo do meu colchão. Na escola, eu era do tipo quietinha, que sentava no fundo da sala. A professora Dulcineia sempre dizia que eu tinha um jeito especial com as letras. "Menina, tu tem uma letra tão bonita que parece renda de almofada", ela falava. E era verdade. Eu caprichava nos cadernos, desenhava as letras como se estivesse fazendo um bordado no papel. Os livros da biblioteca da escola eram poucos, mas eu lia e relia cada um deles, mesmo os mais difíceis. Minha maior alegria era quando a professora me deixava levar um livro para casa no fim de semana. Os amigos eram poucos. Tinha a Josilda, filha da vizinha Dona Generina, que morava 3 casas depois da nossa. Brincávamos de boneca feita de sabugo de milho, de cozinhadinho com panelas velhas que nossas mães não usavam mais. Às vezes, íamos juntas até o pequeno córrego que passava nos fundos das casas, onde lavávamos os pés na água fresquinha e inventávamos histórias sobre sereias e monstros das águas. Meu pai não gostava que eu ficasse vagando por aí, como ele dizia. "Menina tem que aprender o serviço de casa", era o que sempre falava quando me via brincando. Desde os 8 anos, eu já ajudava a Efigênia a torcer as roupas, a varrer o chão de terra batida da casa, a descascar mandioca para o almoço. Minhas mãos pequenas já conheciam o peso dos baldes d'água que carregava da bica até nossa casa. A religião era parte importante da nossa vida. Todos os domingos vestíamos a roupa menos surrada e íamos à missa na igreja de Santo Antônio. Eu gostava de olhar os vitrais coloridos, de sentir o cheiro de incenso, de ouvir os cantos que ecoavam nas paredes antigas. Meu pai e meu irmão ficavam sérios, de cabeça baixa. Minha mãe rezava baixinho, movendo os lábios em preces silenciosas que eu não entendia, mas que pareciam vir de um lugar muito fundo dela. Foi nessa época, por volta dos meus 9 anos, que comecei a perceber algo estranho em casa. Tinha dias que a Efigênia amanhecia com olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda. Meu pai e Aureliano trocavam olhares que eu não compreendia, falavam em cochichos quando achavam que eu não estava prestando atenção. Às vezes, escutava minha mãe soluçando baixinho no quarto e meu pai dizendo em tom áspero: "Não tem jeito, mulher. As coisas são como são." Lembro de uma vez que entrei na cozinha e os 3 estavam conversando. Quando me viram, ficaram em silêncio de repente, como se eu tivesse interrompido um segredo importante. Meu pai me olhou de um jeito diferente, avaliando, e disse: "Já tá ficando moça essa menina." Não entendi o que ele quis dizer, mas senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Aureliano sorriu de lado, um sorriso que não chegava aos olhos, e a Efigênia apenas baixou a cabeça, como se não pudesse me encarar. Na escola, a professora Dulcineia começou a me emprestar livros diferentes, histórias de moças que enfrentavam dificuldades, que tinham que ser fortes. "Pra vida, menina, não só pros livros", ela dizia, com um olhar que parecia enxergar além do que eu mostrava. Foi ela quem me ensinou que as palavras podiam ser um refúgio, um lugar onde eu poderia me esconder quando o mundo lá fora ficasse pesado demais. No dia do meu aniversário de 11 anos, a Efigênia fez um bolo de fubá com goiabada. Não tinha vela, não tinha presente, mas era a primeira vez que ganhava um bolo só meu. Quando estávamos comendo, meu pai olhou para mim e disse: "Aproveita, menina. Ano que vem já vai ser diferente." Não entendi o que ele queria dizer, mas guardei aquelas palavras. Hoje sei que era um aviso, uma sentença que ele já tinha decidido para mim.
Aos 12 anos, comecei a notar as primeiras mudanças no meu corpo. Os seios começando a aparecer, alguns pelos novos, uma sensação estranha dentro de mim, como se meu próprio corpo estivesse me preparando para algo que eu não compreendia ainda. A Efigênia notou, claro. Uma tarde, me chamou para ajudar a estender as roupas no varal e, enquanto trabalhávamos lado a lado, ela disse baixinho, como quem tem medo de ser ouvida: "Quando a natureza bater à sua porta, me conta, e seja forte, minha filha, mais forte do que eu consegui ser." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Que natureza era essa que bateria na minha porta? Por que eu precisaria ser forte? O que a minha mãe não tinha conseguido ser? Perguntas que ficariam sem resposta por um tempo, até que a natureza, como ela chamava, finalmente chegou, mudando para sempre o rumo da minha história. Foi numa manhã de março, eu tinha acabado de completar 13 anos. Acordei com uma dor estranha na barriga e uma sensação úmida entre as pernas. Quando olhei, vi uma mancha vermelha no lençol de algodão cru. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma compreensão súbita. Era isso que a Efigênia chamava de natureza batendo à porta. Levantei devagarinho para não acordar o Aureliano, que ainda dormia no outro canto do quarto. Peguei um pedaço de pano limpo do cesto de roupas e me dirigi até o tanque nos fundos da casa. Com as mãos tremendo, lavei-me como pude e enrolei o pano entre as pernas, como já tinha visto minha mãe fazer nos seus dias. A Efigênia estava na cozinha, mexendo o angu no fogão a lenha. Cheguei perto dela e sussurrei: "Mãe, acho que a natureza bateu na minha porta hoje." Ela parou de mexer o angu, ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse virado estátua. Quando se virou para mim, vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Um medo profundo misturado com uma tristeza infinita. "Vem cá, filha," ela disse, me levando para trás da casa, onde ninguém poderia nos ouvir. Abraçou-me de um jeito desesperado, como se fosse a última vez. Senti suas lágrimas molhando meus cabelos, enquanto ela sussurrava: "Agora você precisa ser forte. Mais forte do que eu fui." Ela me explicou como usar os panos, como lavá-los sem que ninguém visse, como esconder aquilo dos homens da casa. "Não comenta nada com seu pai, nem com Aureliano, ouviu bem? Diz que tá com dor de barriga se perguntarem alguma coisa." O desespero na voz dela me assustou mais que o sangue. Mas naquela mesma noite, enquanto eu ajudava a Efigênia a lavar os pratos do jantar, notei que ela tinha os olhos vermelhos. Tinha chorado a tarde toda. Quando terminamos, ela foi falar com meu pai na varanda. Não consegui ouvir o que diziam, mas os gestos dela eram de súplica. Meu pai apenas balançava a cabeça, firme. Em determinado momento, ele a segurou pelo braço com força e disse algo que a fez empalidecer. Pouco depois, meu pai entrou e me chamou. "Vem cá, menina. Precisamos conversar. Você e o Aureliano vão comigo para a sala." Sua voz não admitia recusa. Olhei para minha mãe, que apenas baixou a cabeça, derrotada. Na sala mal iluminada pelo lampião de querosene, meu pai me fez sentar no banco de madeira. Aureliano estava encostado na parede, com um sorriso estranho nos lábios. Constâncio se sentou à minha frente, olhos fixos nos meus. "Sua mãe me contou que você virou moça hoje," ele disse, a voz baixa e controlada. "Na nossa família, temos uma tradição. Quando uma menina floresce, ela precisa entender seu papel. Você agora tem um dever com a família que te criou e te alimentou todos esses anos." Fiquei em silêncio, sem entender direito o que ele queria dizer. Meu pai continuou: "Eu e seu irmão somos os homens da casa. Somos nós que trabalhamos duro para trazer comida para a mesa. E agora que você tem sua flor, nós vamos ser os guardiões dela. Vamos garantir que ela floresça do jeito certo." Senti um frio na barriga. As palavras dele não faziam sentido completo para mim, mas havia algo nelas que me aterrorizava. Aureliano deu um passo à frente e disse: "É uma honra para você, irmãzinha. Nem todas as meninas têm 2 homens para cuidar delas." Meu pai, então, se inclinou mais para perto e falou, quase num sussurro: "A partir de hoje,
Vamos usar da sua flor. É nossa responsabilidade, entende? É assim que as coisas funcionam na nossa família. Foi assim com sua mãe também, até você nascer. Eu queria perguntar, queria entender o que exatamente eles queriam dizer, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Alguma coisa dentro de mim já sabia, mesmo que minha mente de menina ainda não compreendesse totalmente. Olhei pela porta da cozinha e vi minha mãe de costas, ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Não precisa ter medo, meu pai disse, num tom que pretendia ser gentil, mas que soava frio como as pedras que ele garimpava. É só deixar a gente cuidar de você. É nosso direito. E você não vai contar para ninguém, porque isso é assunto de família. Se contar, ninguém vai acreditar numa menina como você. E vão te levar para o orfanato, longe da sua mãe. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para as frestas do telhado, contando as estrelas que conseguia ver por elas. Aureliano dormia no outro canto do quarto, seu ronco leve enchendo o silêncio. Eu estava aterrorizada com a ideia de fechar os olhos. Na minha cabeça, as palavras do meu pai se repetiam como um pesadelo. Vamos usar da sua flor. Passaram-se 2 dias. 2 dias em que eu vivia em suspensão, esperando algo terrível que eu não compreendia completamente. Minha mãe mal conseguia olhar para mim, como se estivesse envergonhada. Quando nos encontrávamos sozinhas, ela apenas apertava minha mão e dizia: Seja forte, minha filha. Na terceira noite após aquela conversa, acordei com o rangido da porta do quarto. O luar entrava pela janela pequena, iluminando parcialmente o cômodo. A silhueta do meu pai se recortava contra a luz fraca. Fingi que continuava dormindo, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Ele se aproximou da minha esteira, agachou-se ao meu lado. O cheiro de cachaça e suor invadiu minhas narinas. Tá na hora de cuidar da sua flor, menina, ele sussurrou, sua mão áspera tocando meu braço. Naquele momento, algo dentro de mim se dividiu em 2 partes. Uma parte era a menina assustada, deitada naquela esteira, sentindo o toque do homem que deveria protegê-la. A outra parte subiu até o teto, até as estrelas que brilhavam além das telhas, e ficou lá, observando tudo de longe, como se não fosse comigo. Foi assim que descobri meu primeiro escape, separar a mente do corpo. Enquanto meu pai fazia o que achava que tinha direito, meus pensamentos estavam longe, nas histórias dos livros que a professora Dulcineia me emprestava. Eu me imaginava como a protagonista de As Meninas Exemplares, vivendo num internato na França, brincando nos jardins, longe daquela casa em Diamantina. Na manhã seguinte, a Efigênia percebeu logo que algo tinha mudado. Viu em meus olhos aquele mesmo vazio que ela carregava nos dela. Enquanto lavávamos roupa juntas, ela chorou baixinho. Me perdoa, filha. Me perdoa por não poder te proteger. Eu não respondi. Não havia o que dizer. Em vez disso, perguntei: a senhora também passou por isso? Ela apenas assentiu, sem palavras. Então entendi que aquela tradição não começara comigo. Minha mãe também tinha sido uma menina como eu, presa numa teia que não conseguia romper. Na semana seguinte, voltei à escola depois de alguns dias afastada. A professora Dulcineia notou algo diferente em mim imediatamente. Durante o intervalo, me chamou para a sala vazia. O que aconteceu, Valdinéia? Você está diferente, ela disse, com aquela intuição que só os bons professores têm. Abri a boca para falar, mas as palavras de meu pai ecoaram na minha mente. Se contar, ninguém vai acreditar e vão te levar para o orfanato. O medo me fez engolir a verdade. Nada não, professora. Só ando cansada. Ela não insistiu, mas me entregou um livro novo. Trouxe isso para você. É a história de uma menina que encontra força em lugares inesperados. Era O Jardim Secreto. Aquele livro se tornaria meu verdadeiro jardim secreto nos meses seguintes. Em casa, as noites se tornaram um pesadelo. Às vezes era meu pai, às vezes Aureliano. Eles nunca vinham juntos, mas sabiam um do outro.
Era como se tivessem algum acordo silencioso sobre quem cuidaria da minha flor em cada noite. A Efigênia se afundava cada vez mais em seu silêncio, incapaz de enfrentar os homens da casa, presa em sua própria história de submissão. Eu desenvolvi uma rotina para sobreviver. Durante o dia, era a Valdinéia que todos conheciam, quieta, estudiosa, ajudando nas tarefas de casa. Mas por dentro, me escondia cada vez mais nos livros, nas histórias, nas palavras que me levavam para longe daquela realidade. Comecei a me concentrar num ponto da parede quando eles vinham à noite. Fixava meu olhar numa mancha específica do reboco e me transportava para dentro dos livros que lia. Meu desempenho na escola começou a chamar ainda mais atenção. Era como se minha mente, precisando fugir da realidade, se agarrasse aos estudos como tábua de salvação. Minhas redações, especialmente, impressionavam a professora Dulcineia. "Você tem um dom com as palavras", ela dizia. "Escreve como quem já viveu muitas vidas." Ela não sabia que, de certa forma, eu realmente vivia muitas vidas. As dos livros que devorava e a que era forçada a viver em casa, dividida entre o corpo que ficava e a mente que fugia. Foi por volta dessa época, uns 6 meses depois do início do meu tormento, que a professora Dulcineia me fez um convite que mudaria tudo. "Estou começando um grupo de leitura e escrita depois das aulas, 2 vezes por semana. Gostaria que você participasse." Meu coração se apertou. Mais tempo fora de casa significava mais tempo livre das visitas noturnas, mais tempo no mundo dos livros e das palavras. Mas também significava enfrentar a ira do meu pai, que não gostava que eu ficasse perambulando por aí depois da escola. "Preciso pedir permissão em casa, professora", respondi, já sabendo qual seria a resposta. E como imaginei, meu pai negou de imediato. "Escola já tem de sobra durante o dia. De tarde você ajuda sua mãe em casa." Mas algo estava mudando dentro de mim. Uma pequena semente de rebeldia, plantada pelos livros que lia, começava a germinar. Numa tarde, criei coragem e menti. Disse que a professora pedira que eu ficasse para ajudar a organizar os livros da biblioteca. Na verdade, fui ao grupo de leitura. Aquelas 2 horas foram como respirar ar puro, depois de muito tempo sufocando. Éramos 5 alunos, sentados em círculo, lendo trechos de livros e discutindo o que sentíamos. Quando chegou minha vez de ler, minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme, como se fosse outra pessoa falando por mim. Depois da leitura, a professora nos deu cadernos novos. "Estes são seus diários. Escrevam neles o que não conseguem dizer em voz alta. Guardem-nos em lugar seguro onde apenas vocês possam encontrar." Aquele caderno se tornaria meu verdadeiro confidente, o único lugar onde eu podia ser completamente honesta sobre o que acontecia em casa. Escondi-o num buraco que cavei debaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto, onde nem Aureliano nem meu pai jamais encontrariam. Nos meses que se seguiram, minha vida se tornou uma estranha divisão entre 2 mundos. Em casa, eu era a menina silenciosa que aceitava seu destino, que se deixava usar como se seu corpo não lhe pertencesse. Na escola e no grupo de leitura, eu era outra pessoa, alguém com voz, com ideias, com sonhos que ousavam ir além das paredes de adobe da nossa casa em Diamantina. O diário que a professora Dulcineia me dera tornou-se meu verdadeiro lar. Ali eu podia ser honesta, podia chorar, podia gritar através das palavras o que minha voz não conseguia dizer. Escrevia à luz de velas finas que conseguia guardar dos restos das que usávamos em casa, sempre tarde da noite, depois que todos dormiam. Às vezes, as lágrimas manchavam o papel, borrando a tinta da caneta que ganhei da professora. Uma noite escrevi: "Será que todas as meninas vivem assim? Será que toda filha é usada como objeto pelo próprio pai e irmão? Ou será que sou só eu, que nasci com alguma marca invisível que diz aos homens que podem fazer isso comigo?" As noites na nossa casa seguiam um padrão que eu comecei a decifrar. Quando meu pai chegava do garimpo e bebia mais que o normal, eu sabia que ele viria ao quarto.
Quando Aureliano ficava me observando durante o jantar, com aquele olhar específico, eu sabia que seria ele. Aprendi a ler esses sinais, não para evitar, pois não havia como, mas para me preparar mentalmente, para ter tempo de erguer as paredes que separavam minha mente do meu corpo. A Efigênia, minha mãe, definhava a cada dia. Seus olhos foram perdendo o brilho, suas mãos ficaram mais trêmulas. Uma vez, encontrei-a atrás da casa, soluçando com o rosto entre as mãos. Quando me viu, tentou disfarçar, mas eu me sentei ao seu lado, peguei suas mãos entre as minhas. A senhora tenta, não tenta? Perguntei baixinho. Tenta me proteger? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente. Todo santo dia, filha. Mas ele diz que se eu abrir a boca, mata nós duas e ainda se vangloria na delegacia, porque lá todos são amigos dele. E o delegado Jeremias é igual a ele. Faz o mesmo com a filha. Foi a primeira vez que entendi que nosso caso não era único. Havia outras meninas, outras mães impotentes, outros pais e irmãos que acreditavam ter direito sobre os corpos das mulheres da família. Era uma teia invisível que cobria nossa cidade, talvez o país inteiro, uma teia feita de silêncio e medo. Quando completei 14 anos, meu pai decidiu que eu não precisava mais frequentar a escola. Já sabe ler e escrever? Para que mais? Ele disse, batendo o punho na mesa durante o jantar. Agora precisa aprender a ser mulher de verdade, cuidar da casa. Logo vai ter que arrumar um marido. A ideia de deixar a escola, de perder meu único refúgio, meu contato com a professora Dulcineia e com os livros, foi como uma sentença de morte. Pela primeira vez contestei. Mas eu quero continuar estudando, disse, a voz quase um sussurro. A reação foi imediata. Meu pai se levantou, derrubando a cadeira. Com um movimento rápido, agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Você não quer nada, ele rosnou, seu rosto tão próximo do meu que pude sentir o cheiro azedo de sua respiração. Você faz o que eu mandar. Naquela noite, a visita foi especialmente brutal. Ele fez questão de me lembrar quem mandava, quem decidia, quem era o dono da minha vida. Na manhã seguinte, mal conseguia andar direito, mas tive que ajudar a Efigênia a lavar roupa como se nada tivesse acontecido. Durante 3 dias, fiquei em casa, obediente, fingindo aceitar meu destino. Mas no 4º dia, quando meu pai e Aureliano saíram para o garimpo, vesti meu único vestido bom e fui até a escola. Não para assistir às aulas, sabia que não me deixariam entrar, mas para falar com a professora Dulcineia. Esperei do lado de fora até o final das aulas. Quando os outros alunos saíram, entrei e a encontrei organizando papéis na sala vazia. Valdinéia, ela exclamou surpresa. Achei que tinha desistido da escola. Faz 3 dias que não aparece. Meu pai não quer que eu estude mais, respondi, tentando controlar as lágrimas. Diz que já sei o suficiente e que preciso ficar em casa. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Aproximou-se, notou as marcas no meu braço que meu vestido não conseguia esconder completamente. O que acontece na sua casa, Valdinéia? Ela perguntou, a voz suave mas firme. Senti um nó na garganta. Queria contar tudo, despejar aquele segredo terrível, pedir ajuda. Mas as palavras do meu pai ecoaram. Se contar, ninguém vai acreditar. E vão te levar para o orfanato. E agora, somado a isso, o medo pela vida da minha mãe, que ele ameaçara matar. Nada não, professora. Menti, baixando os olhos. Só que meu pai acha que menina não precisa estudar muito. Ela não acreditou, eu sabia, mas também não insistiu. Em vez disso, abriu uma gaveta e tirou de lá 3 livros e um caderno novo. Leve estes, disse, colocando-os em minhas mãos. Se não pode vir à escola, a escola vai até você. E continue escrevendo. Palavras têm poder, Valdinéia. Mais poder do que você imagina. Escondi os livros debaixo do vestido e voltei para casa correndo, com medo de que meu pai ou Aureliano voltassem mais cedo e descobrissem minha saída. Por sorte, cheguei antes deles e consegui esconder o tesouro junto com meu diário, debaixo da tábua solta.
Um dos livros era Jane Eyre, a história de uma órfã que enfrenta inúmeras dificuldades, mas mantém sua dignidade e independência. Li aquele livro 7 vezes nos meses seguintes, quase o decorei. A coragem de Jane, sua determinação em não se submeter, mesmo quando parecia não haver saída, alimentavam algo dentro de mim que se recusava a morrer. O isolamento foi a estratégia deles para me quebrar completamente. Sem a escola, sem contato com outras pessoas além da Efigênia, que pouco falava, consumida por sua própria dor, eu estava à mercê total daqueles homens. Aureliano agora ficava em casa mais tempo, observando-me, garantindo que eu não saísse. Comecei a entender que eu não era apenas um objeto de prazer para eles. Era uma propriedade, algo que eles acreditavam possuir. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça do almoço, Aureliano se aproximou por trás, pressionando-se contra mim. Tentei me afastar, mas ele me segurou pelos cabelos. Já ouviu falar dos Moreiras? Ele perguntou, referindo-se a uma família que morava do outro lado da cidade. O filho mais velho deles está procurando uma esposa. O pai falou com o nosso pai ontem no garimpo. Senti um calafrio. E o que isso tem a ver comigo? Ele riu, um som seco e cruel. O pai vai te vender para eles, irmãzinha. Diz que já usamos sua flor o suficiente, agora é hora de lucrar com ela. Vão te dar 2 cabeças de gado e um pedaço de terra perto do rio. O choque foi tão grande que deixei cair o prato que estava lavando. A louça se estilhaçou no chão, assim como minha última esperança. Ser vendida como esposa para um desconhecido significava que nunca mais veria a professora Dulcineia. Nunca mais teria chance de escapar. Naquela noite, deitada na esteira, ouvi meus pais conversando na cozinha. Meu pai confirmava o que Aureliano tinha dito. Estava negociando meu casamento com os Moreiras. A Efigênia chorava baixinho, implorando. Ela é só uma menina ainda, Constâncio. Tem só 14 anos. É idade suficiente, ele respondeu. E não é como se ela fosse pura. Já está bem treinada para ser esposa. Essas palavras me atingiram como um soco. Bem treinada, como se eu fosse um animal. Foi quando percebi que se não fizesse algo, minha vida toda seria decidida por outros, meu corpo sempre seria propriedade de alguém. Pensei em fugir, em simplesmente sair correndo no meio da noite. Mas para onde? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém além de Diamantina, como sobreviveria? E havia a ameaça constante. Se eu fugisse, meu pai viria atrás e faria a Efigênia pagar pelo meu desaparecimento. Por algumas semanas, vivi num estado de desespero crescente. O casamento estava sendo arranjado, ouvia meu pai falando sobre isso todas as noites. Os Moreiras viriam me conhecer em breve. Seria levada para outra casa, onde o ciclo de abuso continuaria, apenas com outros homens. Durante esse tempo, a escrita no diário se tornou ainda mais desesperada. Não eram mais apenas relatos do que acontecia, mas gritos de ajuda em papel, súplicas dirigidas a ninguém. A única pequena luz era que, com o casamento se aproximando, meu pai e Aureliano me deixaram um pouco em paz durante as noites. Temos que entregar a mercadoria em bom estado, ouvi meu pai dizer a Aureliano certa vez, rindo como se contasse uma piada. Foi durante esse breve respiro que consegui, por pura sorte, um encontro que mudaria tudo. Uma tarde, fui mandada ao pequeno armazém da cidade para comprar sal e querosene. Era a primeira vez em semanas que me permitiam sair sozinha, talvez porque o armazém era do primo do meu pai, o Nicanor, que certamente me vigiaria. No caminho, literalmente esbarrei na professora Dulcineia, que vinha da direção oposta, carregando alguns livros. Ao me ver, seu rosto se iluminou, mas logo escureceu ao notar minha aparência. Eu estava mais magra, pálida, com olheiras profundas. Meu Deus, menina, o que fizeram com você? Ela perguntou, segurando meus ombros. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlá-las. Não consegui dizer nada, apenas chorar, ali no meio da rua, enquanto ela me abraçava. Vem comigo, ela disse, puxando-me para o beco entre 2 casas. Me conte o que está acontecendo.
E dessa vez, quero a verdade. A verdade. Como explicar aquela verdade horrível? Como colocar em palavras o que eu mal conseguia suportar pensar? Mas algo na expressão dela, na firmeza de sua voz, quebrou minhas últimas defesas. Meu pai e meu irmão, comecei, a voz tremendo. Eles usam de mim, desde que fiquei moça. Dizem que é tradição da família, que tem direito. E agora vão me vender como esposa para os Moreiras. Esperei ver choque, descrença, até mesmo repulsa no rosto dela. Mas o que vi foi uma compreensão dolorosa, como se ela já suspeitasse de algo assim. Não é a primeira vez que ouço essa história em Diamantina, ela disse, a voz baixa. Nem será a última, infelizmente. Mas você, Valdinéia, você tem algo que muitas dessas meninas não têm. O quê? Perguntei sem entender. Seu dom com as palavras? Sua inteligência? Ela apertou minhas mãos. E tem a mim. Vou te ajudar, mas precisamos ser muito cuidadosas. Pela primeira vez em muitos meses, senti algo parecido com esperança. Depois daquele encontro com a professora Dulcinéia no beco, voltei para casa com o coração dividido entre o medo e uma tímida esperança. Ela me fez prometer que nos encontraríamos novamente em 3 dias, no mesmo horário, perto do armazém do Nicanor. Vou pensar em algo, ela garantiu. Enquanto isso, continue escrevendo. Escreva tudo, cada detalhe, cada sentimento. Em casa, as coisas pioravam a cada dia. Os Moreiras tinham marcado uma visita para o domingo seguinte. Queriam examinar a mercadoria, como meu pai dizia sem nenhum pudor. Aureliano andava nervoso, irritado com a ideia de perder seu direito sobre mim. Uma noite, o ouvi discutindo com meu pai na varanda. Por que vender ela agora? Aureliano reclamava. Podemos esperar mais 1 ano, pelo menos. Cala a boca, moleque, meu pai respondeu. Os Moreiras estão oferecendo 2 cabeças de gado e aquele pedaço de terra perto do rio. É um bom negócio, e precisamos do dinheiro. E o meu direito, Aureliano insistiu. Não é justo. Foi interrompido pelo som de um tapa. Seu direito? Quem manda nessa casa sou eu. Você faz o que eu disser, entendeu? A realização me atingiu como um raio. Eles não eram unidos como eu pensava. Havia tensão. Havia brechas naquela aliança perversa. Guardei essa informação, intuindo que poderia ser útil. No dia seguinte, enquanto lavava roupa no tanque dos fundos, a Efigênia se aproximou, olhando nervosamente ao redor para certificar-se de que estávamos sozinhas. Filha, ela sussurrou. Encontrei isso debaixo da tábua solta. Achei que fosse seu. E em suas mãos trêmulas estava meu diário. Gelei. Se meu pai ou Aureliano tivessem encontrado aquelas páginas onde eu descrevi tudo o que acontecia, as consequências seriam terríveis. Mas tinha sido a Efigênia, e seu olhar não era de censura, mas de uma tristeza profunda misturada com algo que eu nunca tinha visto antes nela. Determinação. Eu li, ela confessou. Li tudo. Não sabia que você escrevia tão bem, filha. Nem sabia que guardava tanta dor dentro de você. Não consegui responder. Apenas peguei o diário de suas mãos, pronta para escondê-lo novamente. Espera, ela disse, segurando meu braço. Não vou deixar que te vendam para os Moreiras. Já permiti coisas demais. Não vou deixar que te aconteça o mesmo que aconteceu comigo. O que a senhora quer dizer? Perguntei, a voz quase sumindo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu pai me vendeu para o seu pai quando eu tinha 15 anos. Fui mercadoria, igual você. E fiquei calada todos esses anos, morrendo um pouquinho cada dia. Ela apertou minha mão com força. Mas você não. Você vai sair daqui. Naquela mesma noite, o pior aconteceu. Aureliano, revoltado com a ideia de me perder para os Moreiras, decidiu aproveitar uma última vez do que ele considerava seu direito. Meu pai tinha saído para beber na venda do Serafim. E a Efigênia já estava dormindo, ou pelo menos fingia estar. Quando ouvi a porta do quarto ranger, sabia que era ele. Diferente das outras vezes, não me deixei dissociar completamente. Algo da conversa com a professora Dulcinéia, algo da determinação repentina da minha mãe,
Me deu coragem para ficar presente, para enfrentar a realidade de frente. Aureliano se aproximou da minha esteira, já desabotoando a calça. O cheiro de cachaça era forte. Ele tinha bebido também, talvez para criar coragem. Irmãzinha, ele sussurrou, uma última vez antes de virar mulher dos Moreiras. Pela primeira vez reagi. Não, disse, a voz mais firme do que jamais tinha sido. Não toca em mim. Ele pareceu chocado por um momento, depois riu baixo. Agora tá se fazendo de difícil? Não adianta, você sabe que não tem escolha. Tentou me agarrar, mas eu me esquivei, levantando-me da esteira. Tenho escolha sim, disse, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Posso gritar tão alto que todo mundo na rua vai ouvir. Posso contar para todo mundo o que você e o pai fazem comigo. Seu rosto se contorceu de raiva. Ninguém vai acreditar em você. E se tentar, vou te bater até você não conseguir mais falar. Então bate, desafiei. Uma força que eu não sabia que tinha tomando conta de mim. Bate e deixa as marcas para todo mundo ver amanhã. Os Moreiras vão gostar de comprar uma noiva toda roxa? Foi a menção aos Moreiras que o fez hesitar. Ele sabia que meu pai ficaria furioso se algo atrapalhasse o negócio. Aproveitei sua hesitação para continuar. E tem mais, acrescentei. Eu escrevi tudo, cada noite, cada coisa que vocês fizeram comigo. Está tudo registrado, escondido num lugar que vocês nunca vão encontrar. Se alguma coisa acontecer comigo, outras pessoas vão achar esse diário. Era um blefe parcial. O diário existia, mas seu esconderijo tinha sido descoberto pela Efigênia. Ainda assim, a dúvida no olhar de Aureliano mostrou que minhas palavras tinham surtido efeito. Ele recuou, confuso, a raiva ainda evidente, mas agora misturada com medo. Você tá mentindo, ele disse, mas sem a mesma convicção de antes. Testa para ver, respondi, sustentando seu olhar. Por um momento tenso, ficamos ali, parados, nos encarando na penumbra do quarto. Então, praguejando baixo, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Desabei na esteira, tremendo da cabeça aos pés, mal acreditando no que acabara de fazer. Tinha enfrentado Aureliano, tinha resistido pela primeira vez. Não tinha sido uma grande vitória. Ele voltaria, certamente, quando estivesse menos bêbado, menos confuso. Mas algo fundamental tinha mudado dentro de mim. Eu não era mais apenas uma vítima passiva. Na manhã seguinte, Aureliano evitou me olhar durante o café. Meu pai, alheio ao que tinha acontecido, falava animadamente sobre a visita dos Moreiras no domingo. A Efigênia me observava com um olhar diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Quando chegou o dia combinado para encontrar a professora Dulcineia, inventei uma desculpa para sair. Disse que precisava buscar lenha no mato. Era uma tarefa que normalmente fazia, então não levantou suspeitas imediatas, embora Aureliano tenha me lançado um olhar desconfiado. A professora já me esperava no local combinado, carregando uma bolsa de tecido. Seu rosto se iluminou quando me viu. Valdinéia, ela disse, abraçando-me rapidamente. Vamos para um lugar mais reservado. Fomos até a pequena capela abandonada nos arredores da cidade, onde ninguém nos veria ou ouviria. Lá, sentadas nos degraus de pedra gastos pelo tempo, ela tirou alguns papéis da bolsa. Encontrei um caminho para você, ela disse, entregando-me os papéis. É um concurso de redação promovido pelo governo estadual. O vencedor ganha uma bolsa de estudos completa no Colégio Interno Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte. Peguei os papéis com mãos trêmulas. Um colégio interno em Belo Horizonte significava distância, significava liberdade dos meus algozes, significava uma chance real de escapar. Mas como? Comecei, a voz falhando. Como vou participar? Meu pai não vai deixar. A professora sorriu, determinada. Você não precisa da permissão dele para escrever uma redação. Eu mesma vou enviá-la para o concurso. E você, Valdinéia, tem o dom da escrita. Li seus textos, li seu diário. Você escreve como poucas pessoas que conheci. E se eu ganhar? Perguntei, um fio de esperança começando a se fortalecer dentro de mim. Meu pai nunca vai me deixar ir.
Aí entra a segunda parte do plano, ela explicou. Se você ganhar, o colégio enviará uma carta oficial ao seu pai. É um prêmio prestigioso, com cerimônia em Belo Horizonte, cobertura nos jornais. Seu pai poderia se recusar? Com toda a cidade sabendo? Com a chance de se gabar que a filha dele é uma escritora premiada? Comecei a entender o plano. Era arriscado, dependia de muitos fatores, mas era a melhor chance que eu tinha. E tem mais, continuou a professora. Conversei com minha irmã em Belo Horizonte. Se tudo der certo e você ganhar, ela pode te acolher durante as férias. Você nunca mais precisará voltar para esta casa. Naquele momento, olhando para os papéis do concurso em minhas mãos, vi um futuro possível pela primeira vez. Um futuro onde eu não era um objeto, uma mercadoria, mas uma pessoa com valor próprio, com direito a sonhar. Qual é o tema da redação? Perguntei, já pensando no que escreveria. O poder da palavra para transformar realidades, respondeu a professora com um sorriso. Parece que foi feito para você, não é? Concordei, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Vou escrever algo que ninguém nunca leu antes. Passamos mais algum tempo discutindo os detalhes do plano. Eu escreveria a redação em segredo, usando o material que a professora me deu. Teria que entregar a ela em uma semana, para que houvesse tempo de enviar antes do prazo final. Se eu ganhasse, a notificação chegaria aproximadamente 2 semanas depois, bem antes da data planejada para meu casamento com os Moreiras. Voltei para casa com o coração mais leve do que estivera em meses, os papéis do concurso escondidos dentro da roupa. Aquela noite, depois que todos dormiram, acendi um toco de vela e comecei a escrever. A história que surgiu não era explicitamente a minha, seria perigoso demais. Em vez disso, criei uma narrativa sobre uma menina que vivia presa em uma gaiola invisível, cujo canto era silenciado por aqueles que deveriam protegê-la. Escrevi sobre como ela encontrou nas palavras escritas as asas que precisava para voar para longe daquela gaiola. Era uma metáfora, mas qualquer pessoa sensível entenderia a verdade subjacente. Trabalhei naquela redação por 5 noites seguidas, reescrevendo, aprimorando cada palavra, cada frase. Coloquei naquelas páginas toda a minha dor, toda a minha esperança, toda a minha determinação de não deixar que aqueles homens definissem quem eu era ou o que eu poderia me tornar. Na sexta noite, enquanto escrevia a versão final, ouvi passos no corredor. Rápida, apaguei a vela e escondi os papéis debaixo da esteira. A porta se abriu lentamente e a silhueta do meu pai se recortou contra a luz fraca que vinha da cozinha. — O que você está fazendo acordada nessa hora? Ele perguntou, a voz arrastada pela bebida. — Nada não, pai, respondi, o coração disparado. Só não conseguia dormir. Ele entrou no quarto cambaleando ligeiramente. Sentou-se na beira da minha esteira, seu peso fazendo o papel escondido embaixo de mim farfalhar levemente. — Os Moreiras vêm te conhecer domingo, ele disse. Você vai se comportar, entendeu? Vai mostrar que é uma boa menina, obediente. Eles estão pagando bom dinheiro por você. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi medo, não foi tristeza. Foi a última gota de respeito ou consideração que eu ainda poderia ter por aquele homem que era meu pai apenas biologicamente. Sim, pai, respondi, mantendo o rosto neutro. Vou me comportar. Ele se levantou, aparentemente satisfeito, e saiu cambaleando do quarto. Assim que a porta se fechou, deixei as lágrimas correrem silenciosamente. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma raiva fria e determinada. Aquela seria a última vez que ele me trataria como mercadoria, a última vez que me sentiria impotente diante dele. Na manhã seguinte, encontrei a Efigênia sozinha na cozinha. Sem dizer uma palavra, entreguei-lhe os papéis da redação, já dobrados e prontos para serem entregues à professora Dulcineia. É importante, mãe, sussurrei. É minha chance de sair daqui. Você pode entregar para a professora Dulcineia na escola? Por favor. Ela pegou os papéis com mãos trêmulas, escondendo-os rapidamente no bolso do avental. Vou entregar, filha, e que Deus te ajude a ganhar o que quer que seja isso.
Passou-se uma semana. Os Moreiras vieram no domingo, como planejado. O patriarca, um homem calvo e barrigudo chamado Teobaldo, me olhou de cima a baixo como quem avalia um animal no mercado. Seu filho, Boanerges, um rapaz de uns 20 e poucos anos com o mesmo olhar predatório do meu pai, sorriu de um jeito que me deu calafrios. Mantive os olhos baixos, fingindo submissão, enquanto por dentro repetia como um mantra: "Isso vai acabar, isso vai acabar." Eles ficaram satisfeitos com o que viram. Acertaram os detalhes finais com meu pai. O casamento seria realizado em 1 mês. Eu teria que ir morar na fazenda deles, a uns 10 quilômetros da cidade. Longe de qualquer possibilidade de ajuda, longe da professora Dulcineia, longe de qualquer esperança, ou assim eles pensavam. Na semana seguinte ao encontro com os Moreiras, vivia em um estado de suspensão, dividida entre o medo de que meu plano falhasse e a esperança desesperada de que funcionasse. Cada vez que eu via alguém se aproximar da casa, meu coração disparava, imaginando que poderia ser a notícia do concurso. Durante esse período, as visitas noturnas do meu pai e de Aureliano diminuíram. Eles realmente queriam entregar a mercadoria em bom estado. Essa foi a única misericórdia naqueles dias tensos de espera. Então, numa terça-feira chuvosa, aconteceu. Estava ajudando a Efigênia a preparar o almoço quando ouvimos batidas na porta. Era o carteiro, seu Jesuíno, carregando um envelope oficial endereçado ao meu pai. "É do governo do estado", ele disse, importante. "Precisa assinar aqui." A Efigênia assinou, já que meu pai e Aureliano estavam no garimpo. Assim que o carteiro saiu, ela me entregou o envelope, os olhos brilhando de expectativa. "Acho que é aquilo que você estava esperando, filha." Com as mãos tremendo, abriu o envelope. Dentro, uma carta timbrada com o brasão do estado de Minas Gerais. "Temos o prazer de informar que sua filha, Valdinéia Bogotá, foi a vencedora do concurso estadual de redação, categoria juvenil. O prêmio consiste em uma bolsa de estudos integral no Colégio Interno Nossa Senhora das Graças, em Belo Horizonte, incluindo hospedagem, alimentação e material escolar por 3 anos. Solicitamos a presença da aluna e de um responsável para a cerimônia de premiação." Não consegui terminar de ler. As lágrimas embaçavam minha visão e um soluço de alívio escapou da minha garganta. Tinha conseguido. Tinha encontrado minha saída. A Efigênia leu a carta por cima do meu ombro, levando as mãos à boca em assombro. "Meu Deus do céu!" ela murmurou. "Você conseguiu, filha. Você conseguiu." Nos abraçamos, chorando juntas, um momento raro de esperança naquela casa que só tinha conhecido tristeza. "E agora?" ela perguntou preocupada. "Seu pai nunca vai deixar?" "Ele vai", respondi determinada. A professora Dulcineia explicou. "É um prêmio importante, vai sair nos jornais. O orgulho dele não vai deixar que recuse. E além disso..." Hesitei, percebendo a verdade enquanto falava. "Além disso, se ele recusar um prêmio do governo, as pessoas vão fazer perguntas. Vão querer saber por que um pai impediria a filha de estudar de graça numa escola boa." A compreensão brilhou nos olhos dela. Meu pai podia ser cruel, podia ser perverso, mas não era estúpido. Sabia que certas aparências precisavam ser mantidas. Quando ele chegou do garimpo no final da tarde, a carta estava sobre a mesa. Vi seu rosto passar da confusão à raiva, depois a um cálculo frio e, finalmente, a uma espécie de orgulho distorcido. "Como isso aconteceu?" ele perguntou, balançando a carta na minha direção. "A professora Dulcineia inscreveu os melhores alunos da escola." Menti. A história que tínhamos combinado. Eu nem sabia. Só fiquei sabendo agora, com a carta. Ele me olhou desconfiado, mas o orgulho de poder se gabar pela cidade que a filha tinha ganho um prêmio estadual já estava tomando conta dele. Podia ver os pensamentos passando por trás de seus olhos, como isso o faria parecer importante, como poderia usar isso a seu favor. "E os Moreiras?" perguntou Aureliano, que tinha ouvido tudo da porta da cozinha. "O acordo já está feito." Meu pai ficou em silêncio por um momento, pensando. Então deu de ombros. "Eles podem esperar. Ou encontrar outra menina.
Uma bolsa de estudos do governo não é coisa que se jogue fora. Naquele momento, percebi que tinha vencido a primeira batalha. Mas a guerra ainda não estava ganha. Precisava chegar até Belo Horizonte, precisava garantir que nunca mais voltaria para aquela casa. A semana que se seguiu ao recebimento da carta foi um redemoinho de emoções e preparativos. Meu pai, movido por uma mistura de orgulho e interesse nos benefícios que aquela premiação poderia trazer, aceitou que eu fosse para Belo Horizonte. Os Moreiras foram informados que o acordo estava temporariamente suspenso, não cancelado, como meu pai fez questão de esclarecer. Depois que ela terminar os estudos, volta para cá e o casamento acontece. Ele disse a Teobaldo Moreira, que não ficou nada satisfeito. A professora Dulcineia veio à nossa casa para explicar todos os detalhes da premiação. Meu pai a recebeu na sala, fazendo questão de parecer o pai orgulhoso da filha talentosa. Uma farsa que me dava náuseas, mas que eu sabia ser necessária para meu plano funcionar. A cerimônia será na Secretaria de Educação em Belo Horizonte, explicou Dulcineia. Representantes do governo e da imprensa estarão presentes. É uma honra imensa para Diamantina ter uma estudante premiada. Meu pai inchava de importância a cada palavra, imaginando como seria visto pelos outros na cidade. Aquilo alimentava sua vaidade, tornando-o mais maleável. E quanto tempo dura esse estudo? Ele perguntou, os olhos calculistas. 3 anos, respondeu a professora, com possibilidade de extensão se o desempenho for excepcional. Vi o rosto dele se fechar por um momento, mas logo se ajustou novamente à máscara de pai exemplar. Bom, conhecimento nunca é demais, disse, numa falsidade que apenas quem o conhecia bem poderia detectar. Quando a professora se despediu, ela apertou minha mão com força, passando-me discretamente um bilhete. Mais tarde, ao lê-lo escondida no quintal, encontrei instruções detalhadas. Leve apenas o essencial. Minha irmã Ermengarda estará na cerimônia e a levará para a casa dela depois. Tenha coragem. A Efigênia me ajudou a preparar a pequena trouxa com minhas poucas roupas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, uma mistura de alegria por minha chance de escapar e tristeza por nossa separação iminente. Vem comigo, mãe, implorei num sussurro, enquanto dobrávamos uma velha saia. A senhora não precisa ficar aqui com eles. Ela balançou a cabeça, resignada. Meu tempo já passou, filha. Não tenho mais força para recomeçar. Mas você tem a vida toda pela frente. E tem aquilo que eu nunca tive, o dom das palavras. Queria insistir, mas algo no olhar dela me disse que seria inútil. A Efigênia tinha aceitado seu destino há muito tempo. Sua pequena rebelião tinha sido me ajudar a escapar, e isso já exigia mais coragem do que ela acreditava possuir. Vou escrever para a senhora, prometi. E um dia, quando eu puder, venho buscar a senhora. Ela sorriu, um sorriso triste que dizia mais que palavras poderiam expressar. Só de saber que você está livre e feliz, já me basta, filha. Na véspera da viagem, fui ao encontro da professora Dulcineia uma última vez. Nos encontramos na mesma capela abandonada, agora um símbolo da transição que estava prestes a viver, das ruínas de minha infância roubada para a construção de um futuro que eu mesma escreveria. Estou com medo, confessei, sentada nos degraus de pedra. E se meu pai mudar de ideia? E se ele decidir me buscar em Belo Horizonte depois? A professora segurou minhas mãos entre as suas. Valdinéia, lembra do que você escreveu na sua redação? Sobre a menina que encontrou asas nas palavras? Agora é hora de usar essas asas. Quanto ao seu pai... Ela hesitou, escolhendo as palavras. Homens como ele não admitem publicamente certas coisas. No momento em que você estiver sob a proteção oficial de uma instituição do governo, em outra cidade, ele vai preferir manter as aparências a tentar te buscar. Havia uma certeza em sua voz que me acalmou. Ela então me entregou um pequeno envelope. É um presente, disse. Não abra agora. Guarde para quando estiver no trem. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, iniciamos a jornada. Meu pai, Aureliano e eu
pegamos uma carroça emprestada para ir até a estação ferroviária mais próxima, onde tomaríamos o trem para Belo Horizonte. A Efigênia ficou para trás. Meu pai não quis gastar com passagem para ela, e talvez fosse melhor assim. Nossa despedida havia sido na noite anterior, silenciosa e carregada de emoção. O trajeto na carroça foi tenso e silencioso. Meu pai parecia arrependido da decisão, remoendo seus pensamentos. Aureliano olhava para mim ocasionalmente, uma mistura de raiva e confusão em seu rosto. Eu mantinha os olhos fixos na estrada à frente, contando cada metro que me afastava daquela casa, sentindo o peso do diário e do envelope da professora escondidos sob minha roupa. Chegamos à estação quando o sol começava a atingir o horizonte de rosa e laranja. O trem já estava na plataforma, uma imensa serpente de metal que me levaria para longe. A visão dele fez meu coração acelerar, metade de medo, metade de esperança. Na plataforma, meu pai comprou as passagens, 2 apenas, para ele e para mim. Aureliano ficaria em Diamantina. Alguém tem que cuidar da casa e da sua mãe, ele disse, mas eu sabia que a verdadeira razão era econômica. Cada passagem representava dinheiro que ele não queria gastar. Enquanto esperávamos o embarque, um homem de terno se aproximou, carregando uma máquina fotográfica. Vocês são os Bogotá? A família da estudante premiada? Meu pai imediatamente endireitou a postura, ajeitou o chapéu surrado. Sim, somos nós. Eu sou o pai, Constâncio Bogotá. O homem se apresentou como repórter do jornal de Diamantina. Posso tirar uma foto? O jornal está fazendo uma matéria sobre o prêmio. É um orgulho para nossa cidade. Meu pai estufou o peito, colocando o braço ao redor dos meus ombros num gesto de falso afeto paternal. Claro, claro. Minha filha sempre foi muito estudiosa. Puxou ao pai. Enquanto o repórter ajustava a câmera, percebi o que a professora Dulcineia tinha feito. Aquela matéria no jornal, aquela foto, eram mais que publicidade para o concurso. Eram uma proteção para mim. Meu pai agora estava publicamente vinculado ao meu prêmio, à minha ida para Belo Horizonte. Seria muito mais difícil para ele tentar me buscar depois ou explicar meu súbito desaparecimento. O flash disparou, capturando para sempre aquela cena. Eu e meu pai na plataforma, prestes a embarcar num trem que mudaria nossas vidas de formas que ele nem imaginava. O apito do trem soou, anunciando o embarque. Meu coração batia tão forte que achei que todos ao redor poderiam ouvir. Aureliano se despediu secamente, evitando meu olhar. Houve um momento estranho quando ele apertou minha mão. Pensei ter sentido um leve tremor, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Mas talvez fosse apenas minha imaginação, querendo ver humanidade onde não havia. Subimos no trem, meu pai e eu, acomodando-nos em assentos duros de madeira. O vagão estava quase vazio àquela hora da manhã. Quando o trem começou a se mover, olhei pela janela para ver Diamantina se afastando, as casinhas de adobe ficando cada vez menores, o campanário da igreja de Santo Antônio desaparecendo no horizonte. A viagem duraria várias horas. Meu pai, após um tempo observando a paisagem, adormeceu, a cabeça balançando com o movimento do trem. Foi então que, finalmente, abri o envelope que a professora Dulcineia tinha me dado. Dentro havia dinheiro, não muito, mas o suficiente para algumas semanas, e um bilhete. Valdinéia. Este é um pequeno auxílio para seus primeiros dias. Minha irmã Ermengarda estará esperando na estação de Belo Horizonte, perto da saída principal. Ela tem cabelos grisalhos presos num coque e usará um lenço azul no pescoço para que você a reconheça. Após a cerimônia de premiação, minha irmã dirá ao seu pai que o colégio solicitou que você permaneça para uma orientação especial. Ele provavelmente ficará aliviado por não ter que hospedá-la ou gastar mais dinheiro e retornará sozinho. Ermengarda cuidará de você até o início das aulas. O colégio já foi informado sobre sua situação especial. Sem detalhes, apenas que você não deve retornar para casa nas férias. A diretora, irmã Consolata, é uma mulher de confiança e garantirá sua segurança. Lembre-se sempre, suas palavras são suas asas.
Use-as para voar alto e livre. Com carinho, Dulcinea. Dobrei o bilhete cuidadosamente, escondendo-o novamente junto com o dinheiro. Olhei para meu pai adormecido e, pela primeira vez, não senti medo. Apenas uma certeza tranquila de que aquela seria a última vez que viajaria com ele, a última vez que estaria sob seu poder. Chegamos a Belo Horizonte no meio da tarde. A cidade me impressionou imediatamente. Tão grande, tão barulhenta, tão cheia de pessoas e prédios altos. Meu pai também parecia desorientado, olhando em volta com desconfiança enquanto saíamos da estação. Foi então que avistei uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque, usando um lenço azul no pescoço. Nossos olhares se cruzaram e ela fez um pequeno aceno com a cabeça. Ermengarda, a irmã da professora Dulcinea. Vocês devem ser os Bogotá, ela disse, aproximando-se com um sorriso gentil. Sou Ermengarda Peixoto, irmã da professora Dulcinea. Ela me pediu para recebê-los e acompanhá-los até a Secretaria de Educação. Meu pai, sempre desconfiado, a examinou de cima a baixo. E como vamos chegar lá? Tenho um automóvel. Ela respondeu tranquilamente. Por favor, venham comigo. Seguimos Ermengarda até um pequeno carro estacionado próximo à estação. Meu pai hesitou. Nunca tinha andado de automóvel antes, mas seu orgulho não permitiu que demonstrasse medo. Entramos no veículo, eu no banco traseiro, meu pai na frente, ao lado de Ermengarda. Enquanto percorríamos as ruas de Belo Horizonte, eu observava tudo com fascínio. Os prédios, as lojas, as pessoas bem vestidas andando apressadas. Era um mundo completamente diferente de Diamantina. Um mundo onde eu poderia me perder e começar de novo. A cerimônia na Secretaria de Educação foi mais formal do que eu poderia ter imaginado. Um salão com cadeiras dispostas em fileiras, autoridades sentadas à frente, bandeiras do Brasil e de Minas Gerais decorando o ambiente. Meu nome foi chamado e tive que caminhar até o palco improvisado para receber um certificado emoldurado e apertar as mãos de homens de terno que me parabenizavam. Vi meu pai na plateia, desconfortável em seu traje simples, mas visivelmente orgulhoso quando as pessoas ao redor o cumprimentavam. Aquela vaidade seria minha aliada. Após a cerimônia, Ermengarda se aproximou de nós com uma expressão séria. Senhor Bogotá, preciso informá-lo que o colégio solicitou que Valdinéia permaneça esta noite para uma orientação especial amanhã cedo. Preparativos para o início das aulas, entende? O colégio providenciará hospedagem para ela. Meu pai franziu o senho. E onde eu vou ficar? Não tenho dinheiro para hotel. Oh, isso não será necessário, Ermengarda respondeu prontamente. O senhor pode retornar a Diamantina hoje mesmo. Há um trem às 6 da tarde. Valdinéia ficará bem cuidada. E o colégio já tem todas as autorizações necessárias, incluídas nos documentos que o senhor assinou. Vi o alívio passar pelo rosto dele. A perspectiva de voltar logo para casa, sem o incômodo de ter que encontrar e pagar por hospedagem, era tentadora. Além disso, os documentos mencionados por Ermengarda tinham sido assinados por ele sem ler, na pressa de parecer um pai responsável diante da professora Dulcinea. Bem, se é assim... Ele disse coçando a barba por fazer. Então se virou para mim, sem saber direito como se despedir. Não éramos uma família de abraços ou palavras de afeto. Comporte-se. Foi tudo o que disse, num tom que misturava ordem e constrangimento. E não esqueça de onde veio. Não vou esquecer, pai, respondi. E era verdade. Jamais esqueceria de onde vinha, do que tinha sobrevivido, de quem tinha deixado para trás. Ele assentiu, desajeitado, e então partiu com Ermengarda, que se ofereceu para levá-lo de volta à estação. Fiquei ali, parada no pátio da Secretaria de Educação, segurando meu certificado e minha pequena trouxa de roupas, sentindo uma mistura indescritível de emoções. Alívio, medo, esperança e uma estranha sensação de vazio que eu não esperava. 1 hora depois, Ermengarda retornou, sozinha. Ele embarcou no trem,
ela disse, e eu senti meus ombros relaxarem, como se um peso enorme tivesse sido retirado deles. Vamos para minha casa agora. Você está segura. Segura. Uma palavra que eu mal conhecia, um conceito quase abstrato para mim até aquele momento. Entrei novamente no automóvel de Ermengarda, deixando para trás não apenas a Secretaria de Educação, mas toda uma vida de medo e abuso. A casa de Ermengarda ficava num bairro tranquilo, afastado do centro. Era pequena, mas aconchegante, com livros empilhados por toda parte. Ela era professora, assim como a irmã. Um quarto simples me esperava, com uma cama de verdade, não uma esteira no chão. Um luxo que eu nunca tinha experimentado. Você ficará aqui até o início das aulas. Daqui a 2 semanas, ela explicou, mostrando-me a casa. Depois, irá para o internato. Já conversei com a irmã Consolata, a diretora. Ela sabe que sua situação é delicada. Ela sabe. Tudo? Perguntei temerosa. Ermengarda balançou a cabeça. Não os detalhes. Apenas que você não pode retornar para casa nas férias. Ela é uma mulher sensível, entenderá sem que você precise explicar. Naquela primeira noite longe de Diamantina, chorei silenciosamente no quarto emprestado. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de libertação. Era como se cada lágrima levasse consigo um pouco do peso que eu tinha carregado por tanto tempo. Nas 2 semanas que passei com Ermengarda, comecei a me acostumar com a ideia de liberdade. Ela me levou para conhecer Belo Horizonte, me presenteou com alguns livros, me ensinou coisas simples como usar um telefone público ou pegar um ônibus. Conhecimentos básicos que eu nunca tinha tido oportunidade de aprender. Uma tarde, ela me levou até uma loja de uniformes, onde experimentei o uniforme do Colégio Nossa Senhora das Graças. Uma saia azul marinho plissada, camisa branca, meias até o joelho. Quando me vi no espelho, vestida como uma estudante de verdade, quase não reconheci a menina que me olhava de volta, uma menina com futuro. No dia em que me mudei para o internato, Ermengarda me acompanhou até os portões imponentes do colégio. Era um prédio antigo, de arquitetura imponente, com um jardim bem cuidado na entrada. Freiras de hábito azul escuro circulavam pelos corredores, orientando as novas alunas. A irmã Consolata, uma mulher alta e magra, com olhos surpreendentemente gentis por trás dos óculos de aros grossos, recebeu-me em seu escritório. Ermengarda se despediu com um abraço, prometendo visitar-me regularmente. Senhorita Bogotá, disse a irmã Consolata quando ficamos a sós. Sua professora em Diamantina falou muito bem de você. Disse que tem um dom especial com as palavras. Obrigada, irmã. Respondi timidamente. Ela me observou por um momento, como se pudesse ver além da minha aparência frágil, além do uniforme novo e do cabelo cuidadosamente penteado. Neste colégio, ela disse finalmente, valorizamos não apenas o intelecto, mas também o caráter. E acreditamos que cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios desafios a superar. Fez uma pausa, ajustando os óculos. Não sei o que deixou para trás em Diamantina, mas aqui você pode construir algo novo, um futuro feito pelas suas próprias mãos. Naquele momento, entendi que de alguma forma ela sabia. Não os detalhes, mas o suficiente para entender que eu estava fugindo, recomeçando. E estava me oferecendo não apenas educação, mas um refúgio. Obrigada, irmã, repeti, a voz embargada pela emoção. Meus primeiros dias no internato foram de adaptação. Dividir um quarto com outras 3 meninas, seguir horários rígidos, participar das missas diárias, absorver matérias que nunca tinha estudado antes. Mas eu estava determinada a aproveitar cada momento, cada oportunidade. Logo descobri que meu talento com as palavras realmente me destacava. Nas aulas de português e literatura, minhas redações chamavam a atenção das professoras. Irmã Eulália, que ensinava literatura, chegou a ler um dos meus textos em voz alta para a classe, algo que me deixou ao mesmo tempo orgulhosa e constrangida. As outras meninas me achavam quieta demais, séria demais para minha idade.
Não entendiam por que eu estudava com tanta intensidade, por que passava horas na biblioteca enquanto elas aproveitavam o tempo livre para conversar sobre rapazes ou moda. Não sabiam que cada página lida, cada conhecimento adquirido, era para mim não apenas aprendizado, mas uma forma de me reconstruir, de me afastar cada vez mais da menina assustada de Diamantina. Mantive contato com a professora Dulcineia através de cartas. Ela me contava as novidades de Diamantina, como meu pai andava se gabando de ter uma filha estudando na capital, como os Moreiras finalmente tinham desistido e encontrado outra moça para o filho Boanerges. Raramente mencionava a Efigênia, e quando o fazia, era com cuidado, como se soubesse que era um assunto doloroso para mim. Em uma de suas cartas, quase 1 ano após minha partida, ela finalmente trouxe notícias mais detalhadas sobre minha mãe. Sua mãe está mais magra, mais calada, mas há uma dignidade nova nela. Quando seu pai se gaba pela cidade sobre você, ela apenas sorri, um sorriso que parece guardar um segredo. Acho que ela encontra força no fato de que você escapou, de que você está construindo uma vida diferente. É como se sua liberdade fosse, de alguma forma, também a dela. Chorei ao ler essas palavras, imaginando a Efigênia em sua existência silenciosa, encontrando pequenos confortos no fato de que eu tinha conseguido o que ela nunca pôde ter. Nos anos que se seguiram, mergulhei nos estudos com uma dedicação que impressionava até as freiras mais exigentes. Meu objetivo era claro: nunca mais voltaria a depender de ninguém, nunca mais seria vulnerável como tinha sido. O conhecimento e a educação seriam minhas armas, meu escudo, minha liberdade. Quando chegaram as primeiras férias escolares, como combinado, não retornei a Diamantina. Fiquei no internato com algumas poucas alunas que, por razões diversas, também não podiam ou não queriam voltar para casa. A irmã Consolata designou-me tarefas especiais na biblioteca, permitindo que eu continuasse aprendendo, mesmo durante o recesso. Foi durante essas férias que conheci Irmã Matilde, uma freira idosa que raramente saía de seus aposentos devido à saúde frágil. Ela tinha sido professora de literatura por décadas e possuía uma coleção particular de livros que me permitiu explorar. Foi ela quem me apresentou a obra de Clarice Lispector, de Cecília Meirelles, de Virginia Woolf, mulheres que usaram as palavras para criar mundos, para expressar verdades profundas. Palavras são sementes. Irmã Matilde me disse certa tarde, enquanto discutíamos um livro. Plantadas no coração e na mente, elas crescem, florescem, dão frutos. As palavras que você escreve hoje podem alimentar alguém amanhã. Aquela frase ficou comigo, ecoando nos anos seguintes. Comecei a sonhar não apenas com minha própria liberdade, mas com a possibilidade de usar minhas palavras para ajudar outras meninas, outras mulheres presas em suas próprias gaiolas invisíveis. Aos 17 anos, quando completei o curso no Colégio Nossa Senhora das Graças, já não era mais a menina assustada que chegara de Diamantina. Tinha me tornado uma jovem segura, articulada, determinada. Graças à minha excelência acadêmica, conquistei outra bolsa, desta vez para estudar letras na Universidade Federal de Minas Gerais. A vida universitária me abriu ainda mais horizontes. Conheci pessoas de diferentes lugares, com diferentes histórias, diferentes sonhos. Aprendi que minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, não era única. Muitas mulheres carregavam cicatrizes semelhantes. Muitas tinham histórias de abuso, escondidas sob sorrisos polidos. Foi na universidade que comecei a escrever seriamente. Não apenas redações acadêmicas, mas contos, poemas, crônicas. Textos que falavam de forma velada sobre opressão, sobre silenciamento, sobre libertação. Textos que tocavam outras pessoas, que provocavam reflexões, que construíam pontes entre minha experiência e a de quem lia. E foi através desses textos que encontrei não apenas minha voz, mas também meu propósito: usar as palavras para iluminar os cantos escuros onde o abuso se escondia, para dar voz a quem tinha sido silenciado,
para mostrar caminhos de saída para quem se sentia preso. A menina que um dia fora tratada como mercadoria se transformou em uma mulher que usava suas palavras para mudar o mundo. Uma palavra, uma história, uma vida de cada vez. Hoje, aos 73 anos, vivo tranquila aqui em Goianésia do Pará, onde encontrei meu cantinho de paz. Cheguei a esta cidadezinha há quase 20 anos, depois de me aposentar como professora universitária em Belém, onde lecionei literatura brasileira por mais de 3 décadas. Minha trajetória após a universidade em Belo Horizonte me levou por vários caminhos. Trabalhei como professora em escolas públicas, depois consegui uma posição na Universidade Federal do Pará. Foi lá que conheci Edmilson, um professor de história que se tornou meu companheiro por 35 anos, até seu falecimento há 5 anos. Não tivemos filhos biológicos, uma escolha minha, resultado das cicatrizes do passado. Mas adotamos Martinho, hoje com 45 anos, que nos deu 2 netos maravilhosos, Cecília e Raimundo. Meu quartinho de artesanato, onde crio minhas miniaturas de casas típicas brasileiras em garrafas, é meu refúgio. Comecei esse hobby curioso após conhecer seu Norberto, um senhor que frequentava a biblioteca onde trabalhei em Belém. Ele me ensinou a dobrar as pequenas peças de madeira balsa, a usar pinças finas e a ter paciência infinita para construir esses mundos miniaturizados. Cada garrafa conta uma história. Tenho uma com uma réplica da casa onde nasci em Diamantina, outra com o Colégio Nossa Senhora das Graças, outra com a primeira escola onde lecionei. São pedaços da minha vida, preservados como pequenos museus pessoais. Tenho uma rotina tranquila. Acordo cedo, tomo meu café ouvindo o rádio, depois me dedico às minhas miniaturas por algumas horas. Às tardes, recebo visitas, amigas da igreja, ex-alunos que passam para um café, meu filho Martinho com os netos quando podem vir de Belém. Às vezes dou palestras na escola local sobre literatura ou oficinas de escrita criativa para jovens. Consegui trazer minha mãe, Efigênia, para morar comigo quando me estabeleci em Belém. Ela viveu conosco por quase 10 anos, finalmente conhecendo um pouco de paz antes de falecer. Meu pai e Aureliano nunca mais vi. Soube por carta da professora Dulcineia que meu pai morreu num acidente no garimpo anos depois que saí de Diamantina, e Aureliano se mudou para o Mato Grosso. Publiquei vários livros ao longo dos anos, contos, crônicas e 2 romances. O mais conhecido, Menina em Gaiola de Vidro, ganhou prêmios nacionais de literatura. Nele, conto de forma ficcionalizada a história de uma menina que escapa do abuso através das palavras. Muitas leitoras me escrevem dizendo que se identificaram, que encontraram coragem em minhas páginas. É essa, talvez, minha maior alegria hoje. Saber que as palavras que um dia me salvaram, agora, ajudam outras pessoas a encontrar sua própria libertação. As sementes que irmã Matilde falou que plantei deram frutos que alimentam corações famintos de esperança. Olhando para trás, para a menina assustada que fui, sinto uma ternura imensa. Queria poder voltar no tempo e dizer a ela: você vai conseguir. Vai construir uma vida linda, vai conhecer o amor verdadeiro, vai usar sua dor para ajudar outras pessoas. Suas palavras serão asas não apenas para você, mas para muitas outras meninas presas em suas próprias gaiolas. Essa é a vida que construí, tijolinho por tijolinho, palavra por palavra. Uma vida que, apesar das cicatrizes do passado, ou talvez por causa delas, tornou-se uma história de esperança. Meus queridos e minhas queridas que me assistem agora, se vocês estão passando por algo parecido com o que vivi, ou conhecem alguém nessa situação, quero dizer algumas coisas importantes. Primeiro, saibam que o abuso nunca é culpa da vítima. Nunca. O que fazem com você não define quem você é ou quem pode se tornar. As cicatrizes que carregamos podem doer, mas também podem nos tornar mais fortes, mais compassivos, mais determinados a mudar o mundo. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada.
A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Busquem ajuda. Hoje existem organizações em todos os países dedicadas a proteger vítimas de abuso. Há pessoas dispostas a ouvir, a acreditar, a estender a mão. Não importa onde você esteja, existem caminhos para sair das situações de abuso. E lembrem-se, o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. A educação foi minha salvação, mas cada pessoa encontra seu próprio caminho. Para alguns, pode ser a arte, a música, a espiritualidade, o trabalho com outras pessoas. O importante é acreditar que existe um caminho, que existe uma saída, que existe um futuro além do abuso. E agora, quero fazer um pedido especial para vocês. Se esta história tocou seu coração, por favor, agora mesmo, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Por quê? Porque cada inscrição ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que podem estar sofrendo em silêncio neste exato momento. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem. Você nunca sabe quem está lutando em silêncio, quem está buscando uma fagulha de esperança para encontrar coragem. Seu compartilhamento pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E nos comentários, deixe a palavra amor para que eu saiba que você assistiu até o final. Esta palavra que representa tanto para mim, que foi o que busquei durante toda a minha vida. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos criar uma corrente de apoio e esperança para quem ainda está preso em sua própria gaiola. Lembrem-se sempre, nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, não definem nosso futuro. São apenas capítulos de um livro que continuamos escrevendo todos os dias, com nossas próprias palavras, nossas próprias escolhas, nossa própria coragem.